No vídeo de hoje eu vou fazer um panorama no livro de Atos dos Apóstolos. Este é um livro de história, isso mesmo, história da igreja por meio das atitudes, ou seja, dos atos dos apóstolos. E no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, para que nós possamos entender qual é a dinâmica deste livro, o propósito deste livro bíblico. O versículo 3 diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ou seja, depois da morte e ressurreição, Jesus e apareceu durante 40 dias. Terminado esse período, aí o versículo 9 diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, com a ascensão, a subida de Jesus aos céus, e agora com a concessão do Espírito, o Evangelho começou a se propagar exatamente como Cristo havia prometido. Então, Atos descreve o nascimento da igreja depois da ascensão, da subida de Jesus aos céus. E ao mesmo tempo também descreve não só o nascimento, mas também o progresso de uma forma rápida através ali do mundo conhecido. Então, no livro de Atos, no capítulo 1 e 2, nós temos esses últimos momentos aqui de Jesus na terra, depois da sua morte e ressurreição. Ele promete o Espírito Santo no capítulo 1 e no capítulo 2 o Espírito Santo é derramado ali no dia de Pentecostes. Dos capítulos 1 ao capítulo 7, o evangelho é propagado em Jerusalém. No capítulo 8, em Samaria. E no capítulo 9 ao 28, esse evangelho é então propagado até os confins da terra. Estes são os atos, as atitudes dos apóstolos cumprindo a missão. Uma vez que ainda no capítulo 1, Jesus diz assim para os seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, no capítulo 1 e 2, nós temos a promessa e o derramamento do Espírito, e até o capítulo 7, o Evangelho ele é divulgado e alcança muitas multidões de pessoas em Jerusalém. No capítulo 8, Samaria, e a partir do capítulo 9 ao 28, os confins da terra, para se cumprir exatamente o que Jesus tinha prometido a respeito do derramamento do Espírito. Os temas essenciais de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. É um tema importantíssimo. Certamente você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você identificou isso, que o Espírito Santo a promessa sendo cumprida, os discípulos de Jesus recebendo o poder do alto para cumprir a missão e para testemunhar, não só em sua cidade, mas também nas cidades e nas províncias vizinhas e até os confins da terra. Um outro tema muito importante no livro de Atos dos Apóstolos é a respeito desta relação os judeus e os gentios, porque os judeus ainda se sentiam que eram exclusivos no sentido do Messias, mas Jesus já tinha deixado isso claro na sua mensagem, e no livro de Atos dos Apóstolos também isso fica muito claro, que Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, é o próprio apóstolo Pedro, que estava com algumas barreiras ali para evangelizar os gentios, ele acaba reconhecendo isso
quando ele vê o Espírito Santo sendo manifestado lá na casa de Cornélio, que era um gentil. Então, esse tema para o livro de Atos é muito importante. Deus é para todos os povos e a salvação deveria, sim, de fato, chegar até os confins da terra. Um outro tema também importante para o livro de Atos são os obstáculos e as oportunidades que nós temos na propagação do Evangelho. Provavelmente você observou quantos obstáculos o apóstolo Paulo, Barnabé, João Marcos, vários personagens que surgem no livro de Atos dos Apóstolos, que enfrentam barreiras, oposições, obstáculos para pregar o Evangelho. Mas eles não desistem, eles não desanimam, e há relatos de várias viagens missionárias para alcançar os confins da terra, todos os povos ali naquela época. Qual é a relevância para hoje? Lendo todo o livro, refletindo, meditando no livro de Atos, qual é a relevância desse livro hoje? Uma vez que nós lemos as Escrituras, conhecemos as histórias, os relatos, as ações sobrenaturais de Deus na história, mas precisamos aplicá-las em nossa vida. Eu vejo assim uma grande relevância de Atos dos Apóstolos para hoje é a necessidade da oração. O livro começa com uma oração. Se você observar bem aí, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 1, diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a necessidade de nós mantermos orando constantemente, dedicados à oração. Esse livro relata muito bem isso. Se você for mais um pouquinho para frente, aqui no capítulo 2, só relembrando a importância da oração, né? No capítulo 2 tem um versículo que é o 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esta necessidade de nós mantermos a oração. Uma outra necessidade, relevância de Atos para hoje, é a necessidade do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é a vida, é a presença de Deus, do próprio Deus. O Espírito Santo é Deus na igreja. E agora o Espírito Santo nos concede dons da sua graça, ou seja, um dom é um presente. O Espírito Santo nos concede o dom do Espírito, o derramamento do Espírito aviva o nosso coração, nos anima. Então, a vinda do Espírito Santo, narrada no livro de Atos, está nos direcionando também para que nós possamos viver pelo poder do Espírito. E uma outra questão que é relevante também em Atos, para hoje, é a necessidade da coragem. A coragem, a ousadia para pregar o Evangelho, para continuar indo aos confins da terra, para continuar indo nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, na nossa família, nos nossos colegas e em lugares de perto e de longe. E essa necessidade de compartilhar o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado, deve ser compartilhado, ou seja, cumprir a missão e buscar, inclusive, até formas estratégicas para cumprir a missão. Orar, pedir a Deus sabedoria. Tudo isso é necessário hoje e o livro de Atos nos dá essas grandes lições. Que nós possamos ler a cada dia as Escrituras e aplicá-la em nossa vida e ver um livro igual esse
do livro de Atos, a importância dele também para os dias de hoje. A oração, a busca pelo Espírito Santo, a coragem, a sabedoria, a estratégia, o cumprimento da missão. Nós não podemos só olhar para esse livro e dizer: olha que homens que foram missionários excelentes e dedicaram e deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Nós não podemos apenas olhar para trás, precisamos também viver esta verdade bíblica na nossa vida hoje. O panorama que eu faço aqui do livro de Atos. Deus abençoe você. Continue firme no propósito da leitura das Sagradas Escrituras.